Festival Nacional de Folclore de Blumenau, de 28 de abril a 1º de maio na Vila Germânica. Entrada gratuita. Acesse a programação no site narte.org.br. Bom dia a todos e a todas. Vamos dar início agora à nossa roda de conversa Memórias Culturais do Povo, Músicas Folclóricas. E o grupo convidado para essa roda de conversa é o Arreda Boi, aqui de Florianópolis, capital de Santa Catarina. A Associação Cultural Arreda Boi existe desde 18 de julho de 1992, na comunidade da Barra da Lagoa, em Florianópolis, trabalhando com as culturas populares locais, em especial com a brincadeira do boi de mamão e as danças populares da ilha de Santa Catarina. A entidade atua no sentido de dar visibilidade às culturas populares no que tange o seu reconhecimento, a sua valorização e o pertencimento à arte e à educação popular. Desde a sua fundação, o Arreda Boi vem se apresentando nas festas populares e eventos comemorativos da cidade de Florianópolis, no estado de Santa Catarina e em diferentes estados do Brasil. Tem como mestres os cantadores Mané Agostinho e seu Zé Benta, figuras lendárias da Barra da Lagoa que já nos deixaram, assim como a mestra Ivone e mestre Bebê, que ainda hoje estão atuando no grupo. Então, convidamos para fazer parte desta roda de conversa a arte educadora e pesquisadora das culturas populares, Karina Scheib. O mestre e doutor em educação pela Universidade Federal de Santa Catarina, Rionaldo Manuel Gonçalves, o Naldo. Convidamos ainda o coordenador do grupo Sarandeiros de Belo Horizonte, Minas Gerais, Petrônio Alves. O diretor musical do grupo Sarandeiros de Belo Horizonte, Minas Gerais, Tatá Simpa. E o Dr. Carlos Moreira, do Grupo de Pesquisas e Projeções Folclóricas Guararás, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Dr. Carlos Moreira. Para fazer a sua saudação, convidamos aqui a presidente do INARTE, coordenadora do 15º Fest Folk, a professora e mestre Terezinha Raimann. Bom dia a todos e a todas, sejam bem-vindos a essa roda de conversa que pretende discutir um pouco sobre a nossa história, a história da nossa alma, a nossa intimidade, conosco mesmo, que são as nossas tradições, a nossa cultura popular, a nossa gastronomia, o nosso artesanato, quer dizer, envolve toda uma história que é uma história de cada um que está presente aqui dentro. Quando eu comecei a pensar nessa ideia, eu achei interessante a gente buscar a memória musical. Por quê? Porque nós temos várias pessoas, entre os grupos que são frequentadores e que vêm todos os anos para o festival, que podem, com certeza, dar uma grande contribuição para esse momento. Então, é um momento aberto, nós vamos passar ali, inclusive, uma lista e ao mesmo tempo, uma pauta para as pessoas que queiram se inscrever e depois fazerem pergunta, porque todos são merecedores de estar conosco aqui nessa mesa, mas tivemos que escolher alguns. Então, nesse sentido, o Arreda Boi foi o que nos
iniciou, nos deu essa ideia, né, de falar um pouco sobre a cultura açoriana, sobre a tradição da cultura de Florianópolis, que traz consigo a sua história, da sua família e de todos os que se antecederam, também, principalmente pela sua pesquisa. Então, eu quero deixar super aberto para as pessoas que queiram fazer uma pergunta, dar as boas-vindas a eles e a todos vocês, agradecer pela presença, porque o 15º Fest Folk nasceu lá em 1998. Durante 10 anos ele não aconteceu por falta de recurso, e aí uma solicitação na época da então Fundação Cultural, depois de eu já ter saído, nos pediu que dessemos continuidade ao Fest Folk. E eu novamente abracei a causa e aqui estamos. Então, fazer o Fest Folk é contar a nossa história, a nossa tradição, os nossos usos e costumes, as nossas manifestações culturais. E eu acho bem importante a gente poder estar aqui reunido e fazer essa troca de experiência. Então, não é porque quem não está na mesa não faz parte. Todos nós fazemos parte dessas histórias, né? Dessa história que é a cultura popular brasileira, que são as nossas tradições, e quem tiver interesse pode sim fazer pergunta. E eu vou abrir a fala com a Reda Boi, porque eu acho que eles têm bastante coisa para contar para a gente. Tá? Muito obrigada pela presença de vocês, por aceitarem estar aqui conosco, porque a ideia no próximo ano é falar sobre o folclore hoje. E talvez a gente consiga voltar a trazer para o Festival de Dança o nosso seminário, que eu já estou sendo cobrada pela Comissão Nacional do Folclore para que a gente crie novamente a comissão do folclore aqui local e que possamos então trazer representantes de vários estados, de várias comissões, de várias universidades, e poder falar um pouquinho sobre como está o folclore hoje. Então sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas, e eu espero que seja um momento bastante especial e de registro. Nós vamos colocar essa nossa conversa, que vai sair daqui hoje, dentro do site do INARTE, que é o inarte.org.br, e vai ficar à disposição a todos. Então, muito obrigada. Bom dia a todo mundo, todos, todas, todos. Um agradecimento muito especial aí a Terezinha, que fez o primeiro contato conosco. Agradecer também o Nelson, né, que nos acolheu, ter nos acolhido, né, aqui nesse festival. Ontem a gente teve a oportunidade de ver uma das ações talvez mais fundantes, fundamentais, para quem trabalha com cultura popular, que é a formação de público. E quando nós entramos nesse espaço ontem à noite e pudemos observar ele lotado, a gente vê que os objetivos estão cada vez mais sendo alcançados. Porque acho que tem um grupo lá em Florianópolis, o Arrasta Ilha, um grupo de Maracatu, fazer só um parênteses, e eles têm há 10 anos tocando lá em Florianópolis, e eles comentavam comigo esse ano no Carnaval, que eles começaram a desfilar no Carnaval de Florianópolis, para eles mesmos, ninguém os seguia, né? E esse ano 4.000 pessoas nos acompanharam. Então, eu acho que essa teimosia de vocês aqui do Blumenau e a teimosia de todos nós que trabalhamos com cultura popular é o que nos alimenta, né? Essa teimosia de saber que o que nós estamos fazendo a gente faz também para nós.
e as pessoas vão entendendo, vão conseguindo capilarizar aquilo que a gente também nos arrepia, e a gente vai, de forma muito generosa, oferecendo para o outro também. Eu estou aqui representando uma ancestralidade muito grande, né? Ali na plateia tem meu pai, na plateia os músicos, meu pai, minha mãe, e também acho que é sempre bom reverenciar aqueles que nos antecederam. Olhar para trás é sempre importante para saber qual é o passo que a gente vai dar adiante. Então, hoje nós estamos aqui e amanhã outros estarão, mas sempre o princípio que nos rege é sempre reverenciar aqueles que nos antecederam, honrá-los também, né? E aquilo que a gente fala na nossa apresentação, reconhecimento, valorização e pertencimento é que sempre que nos move. Então, o nosso trabalho ele vem muito neste sentido, reconhecer que existe, valorizar aquilo que assistiu, que viu, que sentiu, e na medida da nossa vontade, do nosso esforço, a gente se fazer pertença, ou seja, a gente querer fazer parte daquilo que a gente acompanhou. Eu vejo na plateia muitos jovens, talvez isso seja o princípio que os faz estar aqui, não só eles, mas todo mundo, né? Esse sentimento de pertença, eu faço parte, eu sei fazer. Cada um com as suas especificidades, com as suas capacidades, mas cada um fazendo aquilo do todo, né? A cultura popular tem muito disso, fazer coletivo. Nós vamos falar aqui um pouco de uma pesquisa, eu e Karina, representando a Reda Boi, de uma pesquisa que ela começou financiada. Que bom que tem política pública aqui no Estado, que pena que não são muitas, mas que bom que tem, a gente tem que ampliar cada vez mais. Esse evento é um fomento de política pública, né? Então a gente precisa cada vez mais tensionar para que as políticas públicas sejam efetivamente que elas aconteçam. E nós aprovamos em 2020 o Elizabeth Anderle, né, nos editais de culturas populares. O projeto era recuperar as danças populares da ilha de Santa Catarina, ensinadas pelo grande, algumas dessas ensinadas pelo grande Franklin Cascais. Para quem não sabe, Franklin Cascais, ele na década de 40, 50, 60, ele pegou a dona Elza, né, Elza Cascais, entraram numa Kombi e saíram pelo estado pesquisando as brincadeiras, cantigas, fazeres populares. Quem for a Florianópolis não deve deixar de visitar o Museu de Antropologia da Universidade, onde estão todas as obras do Cascais, referente à cultura popular do nosso estado. Muito bem, o Cascais andou lá pela Barra da Lagoa, local de onde nós somos oriundos, né? É leste da ilha. E ele ensinou algumas danças e outras se perderam de quem foi que ensinou. Mas a Cana Verde ele passou para essas senhoras que eram crianças, adolescentes na época, e outras ensinadas de pai para filho, ou alguém viu e levou, né? São 6 danças que nós pesquisamos com esse grupo de idosos e trabalhamos em 1991, 92 e 93. Elas ficaram, a gente recuperou essas danças e elas ficaram, digamos, adormecidas de 93 até 2020, que a gente, de posse desse material, de posse de algumas pessoas que ainda estão entre nós, entre elas a minha mãe e o meu pai, a dona Ivone e o seu Manuel, chamado carinhosamente de seu bebê. A gente revisitou esse trabalho, juntamos com a Reda Boi, o grupo, e cada um à sua maneira foi trabalhando essa pesquisa. Essa pesquisa hoje ela se constituiu, né, gerou um produto de 6 vídeos, cada um de 10 minutos. A gente depois pode passar um dos vídeos, porque ele deixa passar o link para vocês, de forma que vocês possam assistir, que hoje a ideia é a gente conversar, trocar ideia sobre esse trabalho e também apresentá-lo. As danças que nós pesquisamos foram ratoeira, ratoeira de ferro, cana verde, caranguejo e 2 danças que, pegando, né, o que Terezinha falou, 2 danças que o grupo, na época, criou, grupo de idosos, a média de idade era de 75 anos, criaram 2 danças,
E é importante, tem um pesquisador, né, um autor chamado Peter Burke, né, a gente não vai academicizar muito a nossa conversa aqui, mas é importante lembrar dele. Ele diz uma coisa que é muito importante para a gente ficar sempre atento quando a gente monta algum trabalho, alguma ideia da nossa cabeça, né? E o Burke, ele fala o seguinte: nós todos aqui podemos ter uma ideia e colocar essa ideia na prática, mas quem outorga, quem cristaliza, quem fundamenta essa ideia é o público. Se o público aceita a nossa criação, ela ganha vida. Essas duas danças, uma chamada puxada de rede e a outra a dança da renda, a dança da renda inspirada num pau de fita, elas vêm se cristalizando e vêm ganhando força pelo simples fato de nós perguntarmos para o público e ele responder. A pergunta é: você gostou? E eles dizem: gostamos. Então acho que quem modela o gosto das pessoas, do público, a gente pode entrar na discussão do modelamento de gosto, mas é sempre importante perguntar para as pessoas se elas gostaram, né? Os aplausos são sempre bem-vindos quando a gente quer responder essa pergunta, né? Essas 6 danças a gente vai ao longo da nossa fala e não vamos perder essa oportunidade. Nós temos os músicos aqui, o nosso trabalho é todo feito com música ao vivo, né? E ao longo da nossa fala a gente vai chamá-los, tanto os músicos quanto os brincantes, que a gente chama de brincantes, os dançarinos, porque na época que nós trabalhávamos com os idosos, eles não convidavam a gente para dançar, eles convidavam a gente para brincar. A dança era sempre uma brincadeira. Esse é o sentido que a gente também coloca no nosso trabalho. Então eu vou passar para a Karina, e depois da fala da Karina a gente gostaria de apresentar uma das danças que nós pesquisamos para a Dona Ivone, o seu Manuel, inspirados em Cascais, inspirados na ilha, no jeito de ser e de viver de uma localidade muito específica. Ontem a gente vendo as danças aqui à noite, a gente pode, né, pelo menos a gente viaja e vê de onde aquelas pessoas vêm, quais são os modos de ser e de viver delas. Hoje a gente vai mostrar um pouco dos nossos modos de ser e de viver para quem mora no litoral catarinense, mais especificamente na ilha. Karina. Bom dia. Bem, sonhado, né? Fala bonito, moço, né? Ele fala bonito, gente. Bom, eu sou a Karina, né? Eu trabalho com a Reda Boi há uns 12, 13 anos. Eu não sou moradora da Barra da Lagoa. Vou contar para vocês esse segredo de que eu não sou da Barra da Lagoa, não moro lá com a família Gonçalves, no grande terreiro dos Gonçalves. Mas eu conheço o Ronaldo desde 1993, 92, 93, e a gente se encontrou exatamente nesse lugar de trabalhar em comunidade, né? Com comunidade, na comunidade, e eu diria que tem uma questão aí que essas pequenas diferenças, né? De a gente ser de um lugar e adentrar num outro lugar, pedir licença, né, para entrar nesse outro lugar. Outra coisa é você chegar lá com alguma coisa pronta para mostrar, e isso é super válido, né, é super importante também, mas o quanto também é importante a gente chegar nesse lugar e estar nessa conversa de: nossa, o que vocês estão fazendo, né? Ou o que o seu avô fazia, ou o que a sua avó fazia. Então, essa questão de você trabalhar numa horizontalidade com os saberes, de a gente, em primeiro lugar, queria dizer que a gente não é detentor de saber aqui nenhum, nem donos de uma verdade, e que existem tantos e tantos saberes importantes para a gente estar olhando, estar respeitando, estar valorizando. Eu queria colocar aqui só um olhar, então, um pouco, talvez, dessa pequena diferença de ser uma pessoa que chegou no Reda Boi, num lugar que já existia, dentro de um trabalho que já estava acontecendo,
e está olhando com muita reverência, com muito respeito, mas está pensando nessa troca, né? Nessa troca entre esses mestres que são para mim a Dona Ivone, o seu bebê, o Leonardo, o Ronei, né? Que são pessoas dessa família que eu fui me aproximando, fui chegando perto, né? E que agora eu me sinto parte já dessa família. E aí eu acho que esse projeto que a gente realizou, desculpa se eu dou umas idas para outros lugares aqui, mas esse projeto que a gente realizou, ele teve uma importância também muito grande nessa troca, nessa conversa entre a gente sobre estar pensando o que é as culturas populares hoje, nessa conversa com uma memória. Então, a partir do momento que a gente fez as entrevistas com a Dona Ivone, que foram incríveis, foram super ricas, ela trazendo todas as relações dessas cantigas e danças com a vida cotidiana dela, né? Com os versos que ela cantava quando estava colhendo café, quando ela era jovem, os momentos também de brincadeira, de dançar, de ver o quanto isso está junto com a vida, né? Não é uma coisa separada da vida. E, de repente, a gente olha para o nosso contexto hoje, que é diferente. A gente está num outro lugar, num outro tempo, num outro contexto. E aí a gente está, nessa pesquisa, a gente estava fazendo essa conversa, né? De qual é o sentido de a gente hoje dançar uma cana verde? Qual é o sentido de hoje a gente fazer uma roda de ratoeira? Que é diferente do que era o contexto que Dona Ivone, seu bebê, e a mãe de Dona Ivone viveu, né? Então, essas são questões que a gente não tem resposta pronta, mas caminha muito pelo que o Nado falou, do quanto a gente se apropriar disso nos fortalece, do quanto nos apropriar disso enquanto rituais dentro da nossa vida são importantes e são potentes. Eu vejo que quando a gente consegue tá trazendo esses acontecimentos para a nossa vida numa relação também de ritual, ela tem uma potência muito maior do que, né, simplesmente fazer uma apresentação pensando só, digamos assim, numa parte estética, por exemplo. As coisas estão todas juntas, né? E eu acredito que aqui a maioria das pessoas tem isso, tem essa vivência, quer dizer, você está trazendo uma dança que você sabe que a sua avó dançou, ou que o seu bisavô dançou, ou que, né, que você tem uma relação ancestral com aquilo. Então isso me parece bastante importante. E essa conversa também de que as coisas não são estáticas, não são paradas. Então de a gente perceber que a cultura está em movimento, sim, e que então a gente também teve uma liberdade como artistas, como pessoas da arte, de estar transformando, sim, né, algumas coisas. A gente traz os versos que a gente aprendeu com a Dona Ivone, mas a gente também pode criar uns versos dentro desse lugar, né? A gente traz a ratoeira, por exemplo, mas a gente pode, enquanto artistas e tendo pessoas, por exemplo, da música que estavam junto com a gente, como a Ivy Luna, que fez uma assessoria musical, aí o grupo todo aqui, Marcelo Portela, o Chitão, o Alexandre, o Ronei, são pessoas que trabalham com a música. Então a gente pode fazer um novo arranjo, a gente pode fazer uma introdução, né? Então, essa liberdade também da recriação, porque na verdade tudo se transforma, mas parte de uma referência, né? Não é, a gente não cria nada do nada, a gente cria a partir dele, né? Então, acho que esse foi o caminho, e aí muitas conversas,
porque é só para dar um exemplo, assim, dentro de todas as nossas entrevistas e daí conversas entre o grupo, me recordo de uma situação assim muito forte para mim, que eu vou te nomear, tá, Ronei? O Ronei estava trazendo, o Ronei Gonçalves é o filho do meio da família Gonçalves, viu? Que tem o Chico também, que é o caçula, que está aqui. Mas o Ronei estava me trazendo, porque eu me lembro de ter assistido o grupo Primavera e era tão lindo, elas cantando daquele jeito, e a gente tem que fazer daquele jeito. E aí a gente começou a conversar, puxa, é lindo realmente, a gente assiste o vídeo e fica emocionada, fica arrepiada, é maravilhoso. Mas a gente não tem essas vozes hoje, né? A gente não tem como cantar igual a como aquelas senhoras cantavam. A gente tem outras habilidades, enfim, e outra voz, outro corpo. Então, esse projeto foi muito nisso, de a gente estar sempre olhando para isso, né? A Dona Ivone traz, e aí, o que a gente tem para oferecer e para reverenciar esse ritual, né? Com o que a gente tem, com as vozes da gente de hoje, com os corpos da gente de hoje, e é isso, é uma troca. Desculpa se eu falei muito, eu acho que a ideia aqui é uma troca também, e é a gente poder conversar junto e se conhecer um pouco mais. Obrigada. Posso continuar? Só para a gente continuar o fio. A ideia é que a gente agora apresente para vocês um pouco do que a gente está falando, uma dança. A gente pensou numa dança que ela só para vocês terem uma ideia da dança, a dança da ratoeira, ela é na ilha, e a gente também encontrou muitas danças de ratoeira em todo o litoral. É importante isso que Karina falou, porque chegou na nossa mão um disco de ratoeira de um outro grupo, e a gente canta diferente, a dança é igual. Chegou um outro trabalho de ratoeira de ferro, e é incrível, um grande pesquisador, Marcelo Muniz, ex-baixista, né, do Grupo Engenho, um grupo muito importante aqui no estado, que trabalhou muito tempo ao lado de Cascais, tem composições junto de Cascais, e num dos vídeos Maurício diz, olha, a música é assim, mas a dança se perdeu. E assim, a música dele não é igual à nossa música, mas é uma outra música, né, do ponto de vista da harmonia, da melodia, a letra é idêntica. Mas a dança se perdeu. E ela só foi recuperada porque Cascais ensinou essa dança lá na década de 40, 50 na Barra, e chegou com o grupo dos idosos. Nós juntamos, né, um pouco do que o Maurício trouxe, um pouco do que o Maurício é irmão dele, o Marcelo Muniz trouxe, um pouco do que os idosos falaram, e daquilo que nós tivemos licença poética porque não tinha mais informação sobre ela. Então nós vamos fazer desse jeito, né? Mas entre dizer, não, a gente não pode fazer porque a gente não tem todas as informações, ou vamos fazer também colocando a nossa autoria nela, a gente sempre escolhe o segundo caminho, é colocar a autoria buscando dados referentes a ela. Então agora a gente, só para vocês, e a ratoeira, o contexto dela é o seguinte, as pessoas ficam no trabalho, é uma cantiga de trabalho. Por quê? As pessoas, enquanto estão ralando mandioca para fazer a farinha nos engenhos, ou limpando peixe após a pesca que acabou de vir do mar, ou outro labor, né, lavando roupa na fonte. Nós estamos falando da década de 40, 50, né? Muito bem, as pessoas cantam. Isso é uma prática que é incrível. Para quem viu o Titanic, só fazendo parênteses, né, o Mário de Andrade, ele escreve um livro. Mário de Andrade foi um grande pesquisador, e ele traz o elemento do naufrágio, né, do Titanic, que o comandante do barco, ele pede para a orquestra subir para o convés e tocar uma música bem calma para organizar a saída das pessoas, a música dando o tom, a música dando o ritmo para a vida, né? Naquele momento
do Titanic trágico, né? E nesse caso que a gente está falando da ratoeira, é o ritmo que as pessoas vão imprimindo. Isso é um ponto. Ela foi migrando uma roda, né? Ela foi se transformando em uma roda, e muitos casamentos aconteceram numa roda de ratoeira. Tem um caso, que aí eu vou relatar para vocês da ratoeira, que quando eu conheci a ratoeira, é importante dizer que eu fui conhecer, hoje eu tenho 55 anos, eu fui conhecer isso com 24 anos, na minha comunidade na Barra da Lagoa, estudei na escola, nunca me ofereceram ratoeira, boi, cultura popular, uma escola desassociada da vida, da cultura daquele povo. Eu fui conhecer quando eu fui trabalhar com idosos, e aí eu falei, meu Deus, aí tem o paradoxo, né? O paradoxo é aquilo que está do teu lado e tu não vê, tu não reconhece, né? Você, onde é que é isso? Aí, pô, isso é daqui da tua comunidade, e aí tu fica assustado, né? Mas por que eu estou falando isso? Quando me apresentaram a ratoeira, uma das cantigas que uma senhora entrou na roda, ela cantou: eu jurei e tu juraste, eu numa pedra e tu noutra, eu jurei de te amar, juraste amar a outra. E ela cantou essa cantiga e deu um silêncio ali na sala. Para mim era uma cantiga, enfim, mais uma cantiga. E eu perguntei para uma senhora, por que ficou tão silêncio após a cantiga? Eu jurei, tu juraste, eu numa pedra e tu noutra, eu jurei de te amar, juraste de amar a outra. Aí vocês imaginam lá para 1940, um homem e uma mulher, ambos casados, se apaixonam e decidem abandonar a família, né, romper e casar, montar outra família. Ela foi para a praia esperar, ele não foi. E ela, quando entra na roda, ela canta. Então ela estava cantando a vida dela, né? Então é uma força que tem a música. Mas para além dessas histórias tristes, tem as histórias que entra o homem na roda e canta para uma pessoa, para uma mulher, né? A cantiga da minha casa para tua tem 2 passinhos de cobra, ainda pretendo chamar tua mãe de minha sogra. Então já diz a ela que ele está interessado nela. E aí se ela aceitar, a próxima cantora, criadora de versos, que vai para a roda é ela. E na roda ela diz sim ou não, mas não diz sim ou não. Ela canta uma cantiga, né? Então a gente pode até criar, né? Você me pediu em casamento. Estou aqui criando na cabeça, tá, gente? Você me pediu em casamento eu vou pensar. Tem que falar com minha mãe se ela vai deixar, alguma coisa assim, entendeu? É essa a brincadeira. E aí é incrível, porque entra outra pessoa na roda e começa a falar da importância daquele casamento e cria uma narrativa em relação àquela pessoa que desejou o casamento. Com vocês, galera, a ratoeira. Quem quiser. Mais alguém? Alô. Já que a gente só viu o tamanho da roda. Agora já. Você é no meio da roda.
meu cravo encarnado, meu cravo encarnado, meu buquê de flor, nascer no mundo pra ser meu amor. Fui fazer a minha cama na janela mais ventosa. Fui fazer a minha cama na janela mais ventosa. Deu o vento na roseira, encheu a cama de rosa. Deu o vento na roseira, encheu a cama de rosa. Meu cravo encarnado, meu buquê de flor, nasceste no mundo pra ser meu amor, nasceste no mundo pra ser meu amor. Meu cravo encarnado, meu buquê de flor. Lá em cima daquele monte de água, Lá em cima daquele morro, tem um pé de árvore. quem quiser casar comigo vai pra minha voz. Quem quiser casar comigo vai pedir pra minha avó. Casa calhada, janelas azuis, passando peixinho, jogando no sul, abrindo peixinho, jogando no sul. Casa criada, janelas azuis. A poeira não me prendas, que eu já tenho que me sobe. A poeira não me prenda, que eu já tenho quem me solte. Eu já tenho arrebentado outras correntemas fortes. Eu já tenho arrebentado outras correntemas fortes. Graça amarela na beira do rio, toda molhada tremendo de frio, toda molhada tremendo de frio. Graça amarela na beira do rio. Alô? Tá bom. Então, essa é a ratoeira, é uma das 6 danças que a gente trabalha e vem trabalhando. Tem as outras, a gente pode depois... É importante lembrar que as idosas, elas dançavam de um jeito, né? Caminhando, enfim. E a gente, na pesquisa, a gente viu que era uma música valseada, né? Olha, é uma valsa. E aí, na pesquisa dos nossos corpos, a partir do diálogo com a música, aí os movimentos foram em oficinas, enfim,
a gente foi dando as nossas, entre aspas, pitadas à própria dança, né? É incrível que hoje, agora, nessa roda, o braço se fez presente, né? Essa coisa de... Né? E é importante lembrar que o braço se fez presente também porque dançarinos se juntaram a nós, né? Então não tem nesse momento, nessa liberdade poética que a ratoeira nos permite, seja de versar e seja também, que bom, de dançar, como é importante a gente dançar. As pessoas vão colocando a sua identidade, né? Ou sua alteridade, né? Aquilo também que afeta a mim e afeta o outro, né? Então, eu acho que é muito importante que quando a gente vê essas rodas, era assim e deve ser assim. É bem verdade que quando a gente pensa numa apresentação, é para que as pessoas também possam ver, decifrar, tentar entender o jogo, a brincadeira. Mas é bem verdade também que esse espaço aqui que a gente está de diálogo, ele também estabelece essa outra possibilidade de os corpos também fazerem parte do trabalho do outro. Pensando que é uma coreografia, do nosso ponto de vista, muito simples, né? Mas mesmo nessa simplicidade existe uma complexidade, que é onde entra a música, né? A cantiga, a cantiga de Yanô, né? Como é que é a cantiga, Yanô? Aquela que você cantou. Lá em cima daquele morro tem um pé de abricó. Quem quiser casar comigo vai sentir da minha voz. E é direto na salva de palma para Yanô. E ele é o neto da mestra Ivone, então não é qualquer cantiga, né? Então é uma cantiga muito... Né, as meninas que estão na roda têm que falar com a dona Ivone, né, só para a gente brincar com os meninos também, né? É importante lembrar, né? Então é importante a gente sempre deixar definido isso, né? Que o amor não tem gênero. Essa que acho que é a grande luta para todos nós aqui, né? Que o amor possa se manifestar das mais diferentes formas e que ele se manifeste. A gente vai conversar mais, vamos dançar mais, mas eu acho importante a gente, acho que é um panorama, né, do nosso trabalho, da pesquisa, de como é que a gente elabora o conhecimento, e acho muito importante também, vou passar o microfone, que a voz, cada um tem a sua, vou passar o microfone para o Carlos, né? Mas é importante lembrar, gente, que eu acho que é frisar, reiterar, que a cultura popular, e eu fico muito feliz demais, porque eu acho que todo mundo aqui na mesa compartilha essa felicidade de ver crianças e adolescentes. E eu também sou professor. Eu sou professor de escola pública também, sou professor de crianças de 0 a 6 anos, né? Sou professor de uma escola de educação infantil. E quando a gente apresenta a cultura popular para as crianças, as regras, elas tendem a se acumular, ou seja, não existe a regra. A regra é a gente dançar. Essa semana eu estava brincando com as crianças a ratoeira e as crianças começaram a deitar no chão. E a dança da ratoeira foi deitado no chão, as crianças deitando no chão. E a professora dizia para mim, minha colega de trabalho, Nado, está errado. Eu falei, está tudo errado, Nado. Eu falei para ela, está tudo certo. Está tudo certo. Então, não é a fase da gente dizer o que está certo e o que está errado para as crianças, é de apresentar o mundo para elas. Elas aprendem também por escutando. Aí a gente vai olhar para as crianças, para os pré-adolescentes, elas conseguem sistematizar o conhecimento de outra forma. A gente pode apresentar a brincadeira para as crianças, a dança, mas elas também devem ter liberdade poética para poder colocar a sua pitada, colocar os seus elementos na brincadeira. É importante saber de onde é que vem, mas também não limitar aquilo que elas estão aí para criar. A pesquisa disse isso para nós, pessoal, assim como falou Karina, e a memória na pesquisa era fundamental. Em 91, quando eu fiz a pesquisa com a minha mãe, com o grupo dos idosos, muitas cantigas não vieram à tona daquela época. Quando a gente revisitou as memórias da minha mãe, do meu pai, outras cantigas vieram. Então nós temos, enquanto pesquisador,
Nós temos que sempre revisitando a pesquisa, aquilo que a gente acredita que já está dado, já está fechado, é isso. A gente tem ainda alguns outros elementos. Nós fizemos uma apresentação, não aqui, não dessas danças, mas do boi, só para a gente entender. Vai ser uma apresentação do nosso boi, nós temos um boi também, em Condado, zona da Mata Pernambucana, só para fazer um exemplo. E a apresentação do nosso boi é 1h10. E aí eu era vaqueiro nessa oportunidade. E eu falei para o Alexandre, o moço que está com o cavaquinho, o cantador nosso, eu falei: Alexandre, eu achei que essa apresentação foi tão longa. Aí ele falou: Nado, foi quase 2 horas. Eu falei: caramba! E a gente não se deu conta. De 1 hora foi para 2 horas. E aí veio um senhor, ao final da apresentação, falar comigo: a apresentação de vocês é muito, abre aspas, a apresentação de vocês é muito bonita, muito boa, mas ela só tem um defeito. Aí eu falei: poxa, vamos acolher a crítica. Qual é o defeito, senhor? Quando ela está boa, ela está terminando. Então, eu vou repetir, o público é fundamental, Então a gente foi apresentar para um público que não era o nosso, que era outro, um público que começou depois do Cavalo Marinho, que nós estávamos lá também no intercâmbio de Cavalo Marinho. O Cavalo Marinho começou às 9 da noite, às 21 horas, 2 horas da manhã ainda, o negócio ainda estava começando, 5 horas de Cavalo Marinho. Então, e esses tempos também na pesquisa para nós foi muito importante. Qual é o tempo? Qual é o tempo da memória? Qual é o tempo da oralidade? Qual é o tempo de criar? Qual é o tempo de acolher? Ontem, meu pai veio e falou: olha, eu me lembrei de uma cantiga da Ratoeira de Ferro, outra melodia. Eu falei: pai, essa eu não conhecia, vamos cantar amanhã ele para nós? Eu falei: não, pai, essa a gente vai ter que sentar novamente, ensaiar novamente essa, porque para amanhã a gente não consegue, a gente já está amarradinho nessa cantiga, nesses arranjos. Então, a cultura popular também tem que sempre lembrar, a gente pesquisa, a gente coleta os dados, a gente sistematiza e a gente apresenta para as pessoas. E a gente apresenta, as pessoas começam a compreender daquele jeito, elas vão cristalizando daquele jeito. E daqui a um momento a gente tem que se recolher daquilo que a gente já está trabalhando, olhar para ela novamente e poder apresentar outros instrumentos. A Eva não pôde estar aqui, pessoal. A Evanice, que é uma grande clarinetista, aqui deveria, mas ela não pôde por motivos particulares. A gente coloca um clarinete, parece que a gente vai para outro lugar. A música fica outro lugar. A gente leva para outro lugar o sopro. Mas diminui a dança? Não. Só nos leva para outros lugares. E alguém pode dizer: mas poxa, eu nunca vi clarinete numa ratoeira. Que bom, então você está vendo pela primeira vez. Eu vou passar para o Carlos. Pegou surpresa. Bom dia a todos, Meu nome é Carlos, sou diretor, fundador, já gosto de falar mais do que diretor, Para não ter a questão do chefe, Mas eu sou fundador do Grupo Guararás, Eu acho que do festival, eu acho que o Tatá são os mais velhos, Eu ainda vim de 98, que teve a Ruanda. Então eu peguei de 98 para cá, eu vi quase todas as edições. Acho que era eu e a Sueli do grupo de Fogança, lá de Maringá. A gente conseguiu vir em quase todas, E estar aqui no festival sempre é uma alegria muito grande, porque é difícil você encontrar um tipo de festival que tem esse debate, que enriquece toda essa cadeia produtora, que necessita de cultura, que necessita de novos saberes, e a relação que a gente tem das manifestações tradicionais, com o hoje, com as nossas mudanças que nós estamos sofrendo, Hoje foi muito legal falar da diversidade que eles falaram aqui, da importância da inclusão desse conteúdo,
né, em todo momento da nossa vida. Porque as pessoas que vivem da cultura e que vivem das manifestações tradicionais, das manifestações folclóricas, assim dizendo, são pessoas que trabalham todos os valores presentes dentro de uma sociedade e que fazem aquela sociedade se envolver de uma forma mais harmoniosa, né? E isso, com o tempo, a gente foi perdendo. As manifestações que estão presentes diretamente na sociedade, elas vão ficando de lado. Frente ao quê? As novas formas de comunicação midiáticas, né, que vieram aí e tiraram aquela essência que a gente necessita para a sobrevivência aí da nossa herança, né, da nossa tradicionalidade, né? E o nosso papel aqui é fundamental nisso, por quê? Porque a gente tem esse papel de formação, né? Professores, educadores, né, que veem a necessidade desse tipo de atividade para fomentar, né, e apresentar propostas, né, dentro do nosso repertório que está em movimento para as crianças, os jovens e os adultos, né, enriquecendo cada vez mais as nossas práticas, né, tradicionais como folcloristas ou como pessoas que vivem da cultura popular, né, assim dizendo, né. E o Grupo Guararás faz um trabalho há mais de 20 anos, né. Eu já passei por todos os grupos de Minas, né? Já dancei no Sarandeios, já dancei no Aruanda também, né? Comecei no Aruanda para os Sarandeios, depois por da escola de farmácia que tinha lá em Minas Gerais, é o Congar, né? E o Guararás não começou como grupo de dança propriamente dito, não. Ele começou como grupo de pesquisa mesmo. A gente estava fazendo, na verdade, viagens, né? A Universidade, a Fundação Cultural de Belo Horizonte, onde eu trabalhava, ajudava muito para a gente viajar e conhecer as manifestações de cada região. Então a intenção, na verdade, do grupo é a produção de artigos científicos, relatando quais as diferenças que a gente tem nesse Brasil tão rico, né, em manifestação. Pela exigência dos alunos da universidade, nós queremos dançar. Então vamos dançar e vamos vivenciar um pouquinho dessas danças, né? E a partir dessas vivências e das pesquisas realizadas, o grupo foi ganhando forma e ganhando características específicas, né? Trabalhando muito o quê? A especificidade, a diversidade em relação aos corpos, né? Porque a gente vai permitir que as pessoas possam dançar a partir do que elas têm, a possibilidade corporal dela, levando em consideração que a expressividade, a alegria e a vontade de estar participando de uma manifestação popular é muito mais importante do que qualquer elemento técnico que a gente pode estar impondo dentro dos corpos das pessoas dançando, né? Então o Guararás tem essa diferença. Eu já vi gente assim, ó, eu vi um magrinho, vi uma deficiente. Ontem, por exemplo, tinha uma deficiente visual dançando, né? Com 20% de visão, estava no palco dançando, né? Ela trabalha na universidade, tem alunos autistas também dançando. E esse diferencial, às vezes a gente não sabe que está no palco dançando, isso enriquece demais as nossas manifestações, né? Enriquece muito o que a gente faz, é o que eu acho engrandecedor. Mesmo no momento que a gente está na cobrança, que é a perfeição, né? A gente sabe que o que mais importante é a gente levar ali para o público que é a alegria de estar ali. E quando a gente vê essa alegria, dessa brincadeira, dessa improvisação, às vezes, em relação ao conteúdo, né, que está sendo apresentado, você chegou no objetivo, né? Você conseguiu, na verdade, transcender, né, o que seria o valor do papel da dança aí na formação de todos que estavam aí, né? Bom, uma surpresa muito grande no festival trazer o pessoal aqui. Eu sou fã, né, porque eu sou frequentador lá de Florianópolis, estava lá. Por acaso nós temos coisas super comuns, né? São Gonçalo do Bassal, a Kátia, que é amiga dele, foi cantora do Guararás, né? A gente tinha uma banda, né? Então foi amiga dele, né? A orientadora dele, né? Podia ser meu orientador de pós-doutorado também, eu conheço lá de Florianópolis. E eu fui em Florianópolis para conhecer um pouquinho mais sobre o Boi de Mamão, né? Sentei, procurei. Eu acho que no dia que eu estava indo embora, vocês iam fazer uma apresentação lá no Caçamba. E aí o meu professor cineasta, né, o professor José Gatti, falou assim, vai ter uma pequena apresentação aqui, e você foi embora, você tinha que ver isso. Eu falei, nossa, não acredito. E aí o festival fez uma coisa muito importante, que é trazer um pouquinho do que a região tem para oferecer em relação às manifestações culturais na região, né? E eu acho que todo mundo é muito curioso em saber como é que é a história do Boi de Mamão, né? A gente tem aqui as identidades, sai de boi falso para boi de pano, e aí vem um mamão que foi construído, né? A partir do crânio, eu acho, do boi que não tinha, né? E as crianças brincavam em cima disso, aí vem uma história, todo um contexto de uma história, e a brincadeira vai crescendo, né?
E o interessante é que nas escolas, esse é um repertório importantíssimo, porque trabalha com a criatividade o tempo inteiro, a partir dos personagens, a partir da musicalidade. Então a criança ela se envolve naquela temática de uma forma que parece que ela ganha vida, né? E é maravilhoso. Eu não sei como que é aqui dentro das escolas, né? Porque nas escolas em Belo Horizonte, agora estão acontecendo vários projetos de dança. O folclore está bem inserido, né? Mas ainda falta incentivo para a manutenção e para as crianças darem continuidade, mesmo nas escolas públicas, né? Existem os projetos de todos os grupos de Minas em escolas específicas do município, do estado, mas mesmo assim é uma batalha muito grande você ter aquilo enraizado, como aquilo é importante para a formação de vocês. Porque hoje, uma geração que a gente está aí com o TikTok, com tudo, a gente briga de frente com aquilo ali. E a gente tem que mostrar o que é melhor para as crianças, né? A gente não tem que tirar o que elas já vivem historicamente, mas a gente tem que trazer coisas boas, modificando, né, o histórico cultural que já está enraizado delas, que vem de casa, né? E a gente está fazendo esse trabalho também lutando, né? Não para resgatar, mas para a gente manter esse tipo de atividade dentro das escolas, né? Eu ia perguntar, para eu ficar de pergunta para vocês, tá? Como que é o trabalho esse trabalho dentro das escolas lá em Florianópolis? Existe período certo que eles fazem a atividade? Ou as escolas também elas não estão tão interessadas em estar desenvolvendo esse tipo de pesquisa, sabe? Porque a gente vê que tem escola que é interessada, tem umas que não tem. E por ser uma manifestação muito autêntica da região, ela caracteriza praticamente todo Florianópolis, né? Então, assim, como que é isso aí? Então, os documentos lá de Florianópolis, especificamente os documentos curriculares, trabalham na perspectiva de núcleos de ações pedagógicas. E os núcleos de ações pedagógicas parte do pressuposto que não existe projeto, existem propostas. E as propostas, elas também vêm das crianças. Vou dar um exemplo, talvez, que possa ajudar. Você leva uma caixa de papelão e faz 2 furos e diz para a criança que aquilo é um boi. Você está propondo isso. Mas as crianças pegam aquele boi e fazem casas, e fazem carrinhos, né? Elas pegam e transformam, elas ressignificam aquele objeto que vocês pensaram no boi. Então, isso não quer dizer que você não deve insistir na brincadeira do boi ou ensinar. Estou falando da educação infantil. No ensino fundamental, parte do mesmo pressuposto, mas a gente sabe que as crianças, elas querem aprender. Acho que é uma coisa que a gente sempre tem que reforçar e afirmar. As crianças têm direito ao aprendizado e as crianças aprendem. É importante também lembrar que em Florianópolis tem uma luta muito grande para retirar o caráter de datas comemorativas, ou seja, mês do folclore, mês de Páscoa, enfim, né? Então, o que as crianças têm enquanto produção do conhecimento, né, ou construção do conhecimento, vem muito do cotidiano. Estou falando de educação infantil. No ensino fundamental, a gente tem as áreas, né? Matemática, enfim. Tem algumas políticas que fazem com que professores interliguem uma disciplina com a outra, mas aí é uma discussão muito grande do ponto de vista do currículo, que a gente sabe. Se a gente se juntar hoje um professor de português, um professor de história, um professor de educação física, o caldo pode ser bem interessante, né? Essa questão da interdisciplinariedade, enfim, mas a gente vai para outra discussão. Especificamente enquanto política pública, tem uma luta, eu faço parte, eu sou diretor do Conselho de Bois de Mamão do Estado de Santa Catarina. Muito bem. Nós temos uma luta na cidade de Florianópolis, que a prefeitura, representada pela sua fundação, o nome da fundação leva o pesquisador que eu falei anteriormente, Fundação Cultural de Florianópolis, Franklin Cascais. A luta qual que é? É a luta que as manifestações culturais populares possam adentrar o espaço da escola. E elas não são proibidas. A questão é, nós aprovamos ano passado um projeto de 100 apresentações de boi e de dança, enfim, na cidade. Teve uma cláusula
uma cláusula que não está escrita, né, não é assinada, enfim, mas é informalmente que a Secretaria de Educação tem um recurso para contratar artistas. Então nós da cultura, a gente não dialoga com a educação. Ou seja, se a escola quiser uma apresentação XYZ, precisa ela mesma se organizar para tal, financeiramente. Então é uma luta que a gente vem travando. O que acontece hoje, também, vamos pensar agora na ação educativa dos profissionais da educação. Eles recebem a demanda, né, na relação com as crianças, com os adolescentes, propõem o trabalho e eles vão construindo esse trabalho. Esse trabalho ele pode gerar uma brincadeira que seja da escola, daquela unidade educativa, ou pode ser de uma disciplina específica de um professor. Isso vai muito do projeto político, né, da direção, da supervisão, que abraçam essa perspectiva, né, essa perspectiva política. E por último, mas não nessa ordem, eu acho que é sempre lembrar o nosso projeto de pesquisa. O nosso projeto de pesquisa ele teve 2 pilares, que eu acho que são pilares para todos os grupos, nós imaginamos devem ser, né? E para todas as escolas e para todas as ações que a gente desenvolve ao longo da nossa vida. Um dos pilares, né, pensando aí, pilares talvez do tripé, né, olhando para esse tripé na minha frente aqui, né, que eu falei anteriormente, reconhecer, valorizar e pertença. Mas o reconhecimento, a valorização e a pertença tem que fundamentalmente olhar para os aspectos técnicos, estéticos, políticos, ética, política. Eu estava pensando, falei do outro. Oi? Ético, estético e político. Sempre a gente vai olhar para o nosso trabalho e aquilo que a gente apresenta para o outro, a gente apresenta. É ético? Né? E ético é sempre uma pergunta muito simples. Claro, a ética tem uma discussão muito, muito ampla, né? Mas o que eu estou fazendo, eu gostaria que fizesse comigo, a gente pode ficar amanhã, à noite, conversando sobre isso, a questão ética, né? Quais são os pilares dessa questão? A estética, né? A estética. A gente tem um figurino que vocês vão ver hoje à tarde, né? E um figurino que a gente se inspirou naquilo que a gente canta, na rede, no divino, né? Então a nossa estética, né? E político. Político é acho que nós estamos fazendo aqui, onde é que por que fazemos, né? Por que fazemos cultura popular? Porque a Terezinha, na luta dela, né, faz esse festival, né, já é político só por formar público, né, já é político formar público, né? A gente pode pensar público, entre aspas, consumidor, né? A criança, a gente luta hoje com uma luta muito grande, né, da indústria cultural que oferece produtos, e muitas vezes de gosto duvidoso para as crianças, e ontem à noite a gente viu, entre aspas, produtos da mais alta qualidade. Não sei se respondi a tua pergunta, mas acho que é uma questão muito complexa, que depende de muita política pública, né? Karine. Só complementar, porque até eu estou mais afastada no momento da escola, né? Mas já fui professora também. E aí eu queria só complementar falando sobre, primeiro, eu acho que essa questão, sobretudo do boi de mamão, ela teve uma política em Florianópolis, de alguma maneira, de ele estar relativamente presente, sobretudo na educação infantil, né, nos NEINs, né, que agora chama de NEINs, né, já no ensino básico, a partir do 1º ano até 9º ano, isso é muito mais complicado, né, inclusive a questão da disciplina de arte, né, porque eu sou formada em artes cênicas, então a gente tem uma carga que é de você ter 2 aulas semanais só, né, com as turmas, uma aula de arte, né. Mas eu ia falar que existem sim alguns projetos, eu até fui apresentar um outro trabalho que é de contação de história lá no Campeche, por exemplo, num espaço onde eles fazem
Tem uma oficina de boi de mamão, que era um contraturno, né? São esses projetos da prefeitura de contraturno das aulas curriculares, né? Por exemplo. E a gente teve uma coisa que eu espero que a gente possa reviver e retomar, projetos como Mais Cultura nas Escolas, que foi um projeto federal do governo Lula, depois ainda no governo da Dilma. Esse projeto era um projeto que era a nível nacional e que lá chegava da seguinte maneira: existia a possibilidade das escolas terem artistas parceiros. E a proposta era, sobretudo, de você fazer parceria com artistas da sua comunidade, né? Então, obviamente, não só o boi de mamão, mas várias outras expressões artísticas e culturais que estavam chegando perto aí nessa conversa entre educação e cultura, né? Porque eu acho que a gente tem que somar mesmo e não dividir, né? Isso é muito importante. E tinha também um outro projeto que era Mais Educação, que era um projeto mais local, que também fazia com que acontecesse oficinas. Eu mesma dei oficina, daí no caso de teatro, por exemplo, eu dava oficina de teatro dentro da escola, mesmo não sendo professora da rede, né? Mas eu era contratada como oficineira. Na época eu dei oficina de teatro e eu me lembro que lá no Campeche, por exemplo, o Tecão, que é um mestre de boi da gente lá também, né, do sul da ilha, dava oficina de boi de mamão. E só para arrematar uma coisa que é para a gente também estar sempre pensando, eu acho, que é essa questão de a gente poder pensar além da presença dessa expressão, né, do boi e de outras expressões também das nossas culturas, que é tudo tão rico, né? Da diversidade disso. Por exemplo, esse projeto Mais Educação, eu acho que ele trazia isso também do artista local ali, né? Então, assim, tem essa coisa de, inclusive, estar fomentando o trabalho para a gente como artista, né, daquela comunidade. E tem isso da diversidade dos bois, de não formatar, porque eu acho que Floripa passou por um processo também de, como é que eu vou dizer, de padronizar um boi, como se só existisse um boi de mamão. E, na verdade, a gente sabe que existem uma diversidade. Eu, quando era criança, eu morava num determinado bairro e vinha aquele boi dançar na frente da minha casa, né? Hoje em dia não tem mais isso. E a gente sabe que tinha, sei lá, quantos, eu nem sei dizer quantos grupos de boi de mamão que tinha lá. Cada bairro, cada rua quase tinha um boi. Agora a gente tem o quê? 10? Na cidade inteira? 10 bois. Sendo que alguns deles acabaram entrando numa coisa de se padronizar muito, né? Então isso também eu acho que é uma coisa super importante de a gente estar atento, estar olhando. Puxa, tem muita diversidade, né? Vamos tentar ir atrás dessa diversidade, né? Não é um boi só. Eu gostaria sim de passar a palavra para o Petrônio e depois para o Carlos, né? Para a gente dar uma mexida no corpo, tem uma outra dança que eu acho importante a gente poder mostrar para vocês, né? Que eu acho que a gente podia pensar na Cana Verde. E a Cana Verde é uma dança que é muito cara para nós, que ela sumiu completamente a dança. E a Dona Benta, que Deus a tenha, né? Uma grande figura, era a única mulher na cidade de Florianópolis. Quando em 91 eu fui trabalhar com idosos, eu sou formado em Educação Física e saí pela ilha, num projeto de assistência social e educação, esse diálogo, né? Acho que o país, o Brasil, as cidades, elas vão dar um salto de qualidade quando a gente pensar educação, assistência social e cultura. Quando os três pensarem juntos, a gente vai longe. E as cidades que têm essa ideia, têm essa política, uma ideia já colocada em prática, a gente vê o resultado. Eu trabalhei num projeto em 91 e trabalhava em 5 comunidades: Ribeirão da Ilha, Barra da Lagoa, Lagoa da Conceição, Ingleses. E, na verdade, eram 4 comunidades, mais 5 grupos diferentes.
E nenhum conhecia, todos conheciam a Cana Verde, mas nenhum sabia como dançava. Só a Dona Benta sabia como dançava. Então a gente vai mostrar para vocês essa Cana Verde, que é uma cantiga de trabalho. A gente sabe que na ilha os engenhos tinham mais de 200 engenhos de farinha, e onde tinha engenho de farinha tinha engenho, né, alambique de cachaça. Hoje tem 3 alambiques de cachaça lá em Florianópolis. A gente vai dançar a Cana Verde, infelizmente entre aspas, né? A gente não vai convidar vocês porque essa faz parte de uma oficina também que a gente ministra, porque ela tem uma coreografia mais, não diria mais elaborada, mas um pouco mais complexa. A gente brinca com a Cana Verde e depois eu passo a palavra para você, Pedro. Plantei a cana verde lá embaixo na baixada. Me chupar a cana toda, me deixar abagaçada. Me chupar a cana toda, me deixar abagaçada. Balance com balance, vamos mais balancear. Balance com balance, vamos mais balancear. Depois do balanço cada pá no seu lugar. Depois do balanço feito, cada pá no seu lugar. Minha caninha miúda, rachada de nó em nó. Minha caninha miúda, rachada de nó em nó. Minhas falas são pra todas, meu coração pra ti só. Minhas falas são pra todos, meu coração pra ti só. Plantei a cana verde, 4 palmos de formura. Plantei a cana verde, 4 palmos de formura. Não passou em 7 dias, a cana tava madura. Não passou em 7 dias, a cana tava madura. Com balance, vamos nós balancear. Balance com balance, vamos nós balancear. Depois do balanço feito, a dança vai terminar. Depois do balanço feito, a dança vai terminar. Então, essa é a Cana Verde e, como eu falei para vocês, é uma cantiga de trabalho, né? Plantei a cana verde lá embaixo na baixada, me chuparam a cana toda, me deixaram bagaçada, minha caninha miúda, rachada de nó em nó, minhas falas são para todos, meu coração para ti só. Todas as cantigas de trabalho, elas, dessas que nós pesquisamos, elas têm esse teor de falar da vida, e falar da vida também é falar de amor. Eu vou chamar o Pezzoni. Bom dia, gente. Tudo bem? Bom dia a todos, a todas. Primeiro agradecer pelo convite de estar aqui conversando com vocês, com todo mundo aqui. Agradecer aí a Terezinha em nome do festival pelo convite novamente às Tarandeiros. A gente esteve aqui o ano passado, depois de muito tempo sem estar, a última vez era em 2003.
Eu nem estava no Sarandeiros ainda, entrei em 2004, aí desde então estou construindo essa trajetória com o grupo. E esse momento aqui é uma oportunidade da gente discutir coisas que eu vejo como muito importantes para nós que decidimos dedicar a nossa vida à cultura popular e a pensar como que a cultura popular nos enriquece e pode nos promover a uma sociedade melhor, mais justa, mais igualitária, melhor para se viver. Porque eu acho que a grande questão está nesse lugar, né? E ouvindo, né, o Naldo falando, eu fiquei pensando em 3 pontos que me tocaram muito na minha trajetória. Eu sou professor de educação física também, conheci o Grupo Sarandeiros dentro da universidade. E aí começa o primeiro ponto, que é a formação de público. Como eu me encantei pela cultura popular, né? Eu sou do interior de Minas Gerais, minha cidade tem 5.000 habitantes, e fui para Belo Horizonte com 17 anos para estudar e assistir os Sarandeiros no teatro, primeira vez que eu entrei no teatro. Então, quando a gente fala de formação de público, está nesse lugar. Então, fui ao teatro, assisti o Grupo Sarandeiros e vi ali um espetáculo, né, que estava estreando Dança Brasil 2003. Assisti aquele espetáculo e fiquei, gente, o que é isso? Quero fazer parte disso. E a minha trajetória começa daí. Então, nesse sentido, quando você trouxe a ideia de formação de público, que está em vários festivais, eu acho que tem uma importância gigante para o trabalho que a gente faz, que está nesses 3 pilares que você coloca, político, ético e estético, que estão completamente acoplados. Né? Eu costumo dizer para os bailarinos, né, eu estou na coordenação do grupo desde 2010, e tanto lá nos Sarandeiros que a gente tem na UFMG, como os grupos de crianças e adolescentes, eu falo para eles que a nossa exigência estética não é um virtuosismo artístico, é um compromisso ético com quem produz a cultura. Eu quero chegar em qualquer festival, em qualquer lugar que a gente se apresentar, e eu quero que as pessoas se sintam representadas. Nós temos aqui, por exemplo, né, um grupo de bezerros, e a gente faz um frevo. Eu falo assim, eu quero que eles minimamente se sintam representados, né, que eles possam olhar e falar assim, tem de nós aí, é uma inspiração para a gente, né? Então isso para a gente é muito importante. Então esse compromisso estético, entender que a gente quer sim fazer bonito, a gente quer subir no palco e ter esse compromisso, porque a gente quer formar público que valorizem e que queiram falar assim. Quando a gente apresenta isso lá em Minas Gerais, eu falo, gente, vá ao Carnaval de Recife, conheça, veja a riqueza desse carnaval, vá, vocês vão ver que coisa linda que acontece lá. Então acho que isso é um passo importante para nós. O segundo ponto que eu queria trazer é do lugar da educação, né? Então eu, como educador, né, sou mestre em educação também, me formei em educação física, estou na escola atualmente, atualmente faço a coordenação do ensino médio num colégio particular da cidade de Contagem, o Colégio Santo Agostinho. Ele tem uma rede na região metropolitana de Belo Horizonte, e eu faço esse trabalho com dança popular desde 2006 em diversos colégios, né? Então o Grupo Sarandeiros tem um trabalho em várias escolas da rede pública e da rede particular, e aí a rede pública sempre foi uma dificuldade. O professor começa, aí muda a gestão, tira o projeto, aí começa em outra escola, muda a gestão, tira o projeto, e isso sempre foi algo que nos doeu muito, né? Nesse momento, este ano a gente iniciou um projeto direto com a Secretaria Municipal de Cultura, junto com a Secretaria Municipal de Educação, e a gente está atuando em 20 escolas públicas ao mesmo tempo. Então isso tem nos deixado mais esperançosos para que isso vire uma política do município e não localizada em escolas que, quando mudavam a gestão, nos tiravam a autonomia de continuar com esse trabalho, né? Então, dentro desse trabalho com a educação, aí eu acho que tem várias questões, que é um pouco da competição aqui que o Carlos estava falando com aquilo que é midiático, né? Com o quanto que nós somos atravessados por outras experiências estéticas
e não tão éticas às vezes, não tão apropriadas para a infância e para a adolescência, e como que a gente precisa gerar um encantamento. E aí eu acho que sim, nós temos uma perspectiva de currículo, que a gente precisa incorporar e lutar por ela, né? Porque currículo é político. Então a gente precisa olhar para o currículo das escolas e falar como é que eu estou ali da educação infantil ao ensino médio. Né? No Colégio Santo Agostinho, onde eu trabalho, né, há 14 anos, eu tive a oportunidade de fazer a revisão do currículo da educação física. Então isso foi algo importante para que eu lutasse para que as danças estivessem presentes desde 3 anos de idade até os 17, 18, e para que elas tivessem esse compromisso com a cultura popular. Então, isso é algo que é extremamente importante. Eu acredito que deve ter outros educadores aqui, e a gente precisa pensar em como a gente ocupa esse espaço. E aí, além disso, a gente ter os grupos, como a gente tem, que são grupos extracurriculares, que a gente oferece para os estudantes fazer parte de um grupo que vai se dedicar ao que a gente chama de laboratório de dança e cultura popular. Né? Então, a presença do grupo Sarandeiros nessas escolas, a gente tenta fazer dessa maneira. Então, a gente tem um horário extra, onde a gente se dedica a estudar as manifestações da cultura popular, elaborar coreografias e espetáculos a partir dessas manifestações, e então participar de festivais, apresentações. Como eu estou numa rede particular, eu ainda penso assim, eu preciso de um outro compromisso. Como é que eu faço isso chegar a outros lugares? Então, né, conhecendo muitos professores, o pessoal da rede municipal, a gente se apresenta constantemente e faz oficinas. Os próprios alunos da rede particular, esses que estão aqui, que dançaram aqui ontem, são alunos de 9º ano à 3ª série. Eles vão com a gente em escolas para dar oficina e para se apresentar em escolas da rede pública, para que a gente faça rodar esse conhecimento e dar essa oportunidade. Então eu acredito que o campo da educação é um lugar fértil que nós precisamos ocupar para garantir que o trabalho com a cultura popular não se perca e que ele seja valorizado, né? E nesse lugar da valorização eu chego no terceiro ponto que eu queria trazer, que é da compreensão de cultura, né? Em vários momentos, assim, eu vou confessar aqui, eu já participei de conversas sobre folclore, tradição, e que às vezes me dava uma certa preguiça, que era de buscar um tradicionalismo na tradição e não reconhecer esse potencial de mudança que vocês falaram, porque a cultura não está nas coisas, mas ela está na forma como nós damos sentido. Cultura não é a coisa em si, mas o sentido que nós damos a ela. Então, buscar na essência e não na coisa em si. Se a fita era verde, agora não pode ser vermelha. Se a música não tinha um clarinete, agora não pode ter. Então, não está aí. Né? Então, a gente se libertar daquilo que nos ingesta na tradição. Você trouxe outro exemplo maravilhoso, que é a gente pensar as questões de gênero. Né? Como é que a gente pode continuar pensando as tradições com outras questões que nos atravessam enquanto sociedade agora, para que a tradição continue sendo algo que nos faz melhores? Aí é que está, eu acho, a grande questão. Né? Por que eu me dedico à cultura tradicional? Porque eu acredito que nós temos muito a aprender com a ancestralidade e com os modos como nós nos relacionamos uns com outros e com a própria terra. E isso, para mim, é extremamente relevante, mais do que pensar se eu uso um instrumento tal ou a roupa tal. E isso a gente precisa dar voz ao novo sujeito que passa a fazer parte desse movimento e da tradição, para que ela continue viva, né, e nos movimentando, que é a intenção da tradição. Então, assim, agradeço demais a fala, reavivou em mim uma série de sentimentos importantes para que a gente se inspire e continue nesse movimento de resistência e de construção contínua. Agradeço imensamente a oportunidade. Obrigado, viu? Puxa, quer falar? Então, Petrônio, primeiro é incrível, né? Petrônio parece que é um nome mineiro, né? É um nome que a gente é incrível, acho muito bonito, nome forte.
Acho que o Petrônio, talvez ele tenha feito uma síntese aqui, né, para nós da nossa manhã, né, sobre o que a gente está vivendo aqui, né. Acho que a gente tem uma coisa que eu acho muito interessante, que a gente está vivendo essa manhã, né, e a pesquisa também para nós, quando a gente quando foi fazer entrevista com a Dona Ivone, depois a gente trouxe um vídeo, só para ilustrar o trabalho que a gente desenvolveu, para nós aquilo era uma vivência. Né? A gente, o que é que você fez hoje? Eu fui em tal casa, entrevistei a Dona Ivone. Agora é importante lembrar que essa pesquisa ela teve um caráter muito difícil, diferente e inédito para nós. Por quê? A pesquisa ela foi feita no período da pandemia, e a gente foi tendo, nós, e principalmente a Dona Ivone, o seu Manuel, a lidar com essas novas tecnologias. Então a pesquisa foi toda feita online, os vídeos, né, que a gente tem, eles são feitos, a Dona Ivone não aparece nas telas, porque eu, filho dela, tinha contato com ela, enfim, Ronei, então a gente conseguia fazer os vídeos, mas a pesquisa, toda a coleta de informações foi feita online. E eu acho que acreditar no ser humano é sempre o primeiro princípio. Não vai dar certo porque por causa disso, daquilo. Não, deu muito certo, né? Com falhas técnicas, olha, Dona Ivone, eu não estou escutando, caiu alguém, saiu a internet. Mas eu acho que o princípio não é se vai ficar bonito, não. A história é o conteúdo que está ali por detrás, né? E que forma a gente vai dar. Eu acho que na pesquisa e na educação, esse diálogo ele é sempre muito importante. A forma e o conteúdo, né? E eles têm que estar sempre dialogando um com o outro. O conteúdo que você recebe, adquire, pesquisa, no caso desse trabalho que a gente está apresentando para vocês, mas a forma que a gente vai dar. Karina trouxe um dado muito importante, porque das pessoas que vivenciaram lá 91, somente eu, Ronei, Dona Ivone e seu Manuel, Dona Ivone, seu Manuel, seu bebê, meus pais, que vimos, que assistimos aquele espetáculo. E aí eu sempre lembro a fala do seu Zé Benta. Seu Zé Benta, ele era integrante do grupo, e lá atrás, um dia, numa conversa com ele, durante a pesquisa lá em 91, um homem que cantava dos 8 anos, eu conheci ele com 70, então, quer dizer, eu não sou bom de matemática, mas vamos embora, mais de 60 anos, né? Eu pensei, uma pessoa que sempre cantou Ratoeira, Cana Verde, Divino, Terno, Boi. E eu perguntei para ele, seu Zé Benta, qual o seu sonho? Qual o seu sonho ao brincar com essas manifestações populares? Brincar com boi, brincar com ratoeira. E o desejo do seu Zé Benta é que nós não conseguimos realizá-lo. Ele falou para mim, o meu sonho é tocar como orquestra. Né? Aí eu fiquei assim, caramba, né? Quer dizer, eu olhei para aquilo e falei, incrível, o desejo dele é tocar, ele com o seu cavaquinho, tocando como orquestra. Né? E eu acho que é importante a gente pensar sobre isso, nós que somos fazedores de cultura popular, né? Dos limites que, um pouco do que o Petrônio falou, né? Dos limites que nos impõem ou que nós impomos a nós mesmos. Em uma resposta a uma tradição que talvez a gente nunca vai ter uma informação precisa sobre aquilo que já foi feito, mas que pode ser feito na medida que as pessoas se juntem e cada um com seus interesses, cada um com as suas habilidades, pode oferecer para aquele todo. Então essa discussão de forma e conteúdo e forma, né? Ela é muito forte no nosso trabalho. Ela é muito forte, né? Quer falar? Então, acho que ele trouxe esse dado e é mais um elemento da pesquisa que a gente desenvolve, né? Nunca olhar para o conteúdo
sem pensar forma, né? Os dois precisam estar sempre dialogando, né? Então, eu vou passar o microfone, não a palavra, né? O microfone para o Carlos. Desculpa, Tata, perdão. Eu sou ótimo de gravar fisionomias, eu sou péssimo para gravar nomes. Peço mais uma vez desculpa. E depois a gente continua. Obrigado. Bom, eu estava pensando o que eu estou fazendo aqui, né? Nessa mesa. Bom dia a todos. Mas de qualquer maneira é uma alegria estar aqui. Eu sou músico, eu sou maestro e sou cantor lírico também. Estudei na Faculdade de Minas Gerais, o FMG, e então eu vou falar de música. Eu acho que como que a cultura popular me pegou. Eu tinha uma namorada na época e ela dançava num grupo de dança folclórica e eu comecei a acompanhar esse grupo. Eu era roqueiro, mas eu sou do interior, como o Petrônio. Eu sou de uma cidade pequena, perto de Belo Horizonte, que é a capital de Minas Gerais. E quando eu via o grupo da minha namorada dançar, eu me reconhecia. Porque na minha infância eu vivenciei aquelas coisas. E aquilo ficou na minha memória. E já não fazia mais parte da minha vida, mas fazia parte da minha memória. Principalmente da minha memória afetiva. E a partir daí eu comecei a trabalhar com esse grupo, acompanhando o grupo, fazendo gravação e tudo. Eu não tocava com eles, mas tinha um violeiro que tocava viola caipira nesse grupo e eu comecei a trabalhar profissionalmente com esse cara, que chama Chico Lobo. Como eu tinha uma experiência, assim, eu sou músico desde os 6 anos de idade, eu comecei a construir, ajudar o Chico Lobo na carreira dele. Eu tinha muito mais experiência do que ele na época e eu fui fundamental nessa estrutura da carreira dele. E aí, como ele era violeiro, ele tocava a cultura popular, né, as coisas da cultura popular. Bom, agora eu vou dar um salto na história, né? Eu entrei na faculdade de música, eu já era adulto, né? Eu tinha 30 anos na época. E na faculdade de música aconteceu uma coisa muito bonita, porque não sei, a faculdade tem essa coisa, é uma faculdade de música erudita, né? Então, uma pompa, né? Uma coisa assim de nós estudamos, né? Nós somos intelectuais e tal. E aconteceu um fato que desarmou todo mundo. Uma professora convidou, ela estava fazendo uma pesquisa com o grupo dos Arturos, que é uma comunidade negra de Belo Horizonte que tem congado, que tem um monte de tradições da cultura popular. E ela levou esse grupo lá. Quando esse grupo chegou tocando, parou na porta da escola, uma escola grande, parou e ficou esperando ser convidado para entrar. Porque eles não entram se não são convidados, em sinal de respeito. E quando eles foram convidados a entrar, a professora já sabia disso, então ela fez o convite. E eles entraram e começaram a cantar dentro da escola. E foi uma experiência incrível, porque dos gabinetes foram saindo os professores e os alunos, todos chorando de emoção de estar vendo aquilo ali. Então eu acho que
a cultura popular, ela faz essa transformação na gente. Eu acho que nós todos somos gerados pela cultura popular, de um jeito ou de outro, querendo ou não, conscientes ou não, né? A gente é gerado pelas coisas da cultura popular que foram passadas pelas nossas avós, pelos nossos pais, né? Pelos nossos tios, pelo padre, pelo pastor, pelo pai de santo, mãe de santo. Então a gente é criado nisso, a gente só não presta atenção, né? E voltando à música dos Arturos, eu acho que essa coisa visceral deles estarem fazendo uma coisa que a princípio não era para ser um espetáculo, né? Porque eles fazem aquilo ali porque aquilo é a vida deles, é uma experiência deles, aquilo ali é a vida deles. Como que isso consegue tocar no sentimento das pessoas que talvez nunca tivessem visto isso, né? Eu acho que tem a força da música, tem a força da vibração física, que é a música, que os tambores, que as coisas levam, mas também tem a força da simplicidade e a força da verdade, né? Então, quando eu faço música, eu faço pensando nisso. Eu não sou nada acadêmico, eu não sou, por um monte de motivos assim, físicos e psicológicos, porque eu não guardo nada, eu não consigo memorizar nada. Às vezes eu faço porque a minha experiência é sensitiva, né? A minha experiência, às vezes eu ia nos grupos de cultura popular, meus colegas de faculdade falavam assim: nossa, ele fez um compasso assim assado, ele está em 3 acentuando o segundo tempo e tal, e eu falava assim: nossa, que legal esse grupo, olha que bacana, eu arrepiei e tal. Eu não conseguia nem saber o que eles estavam tocando. Então assim, eu não sou nada acadêmico, eu não pesquiso assim, e eu não sirvo para isso, mas eu sirvo para um monte de outras coisas. Então é isso. Eu acho que a gente que trabalha com a cultura popular, além da gente trazer toda a informação que a gente vê, que a gente estuda ali e tal, a gente coloca a gente mesmo. Então é isso. Eu acho que a música me ajuda demais nisso, assim, a fazer essas experiências de uma forma que eu posso ser inteiro. E a outra coisa que eu queria chamar a atenção assim é que quando eu comecei a estudar regência, a minha vontade era montar uma banda com instrumentos de sopro, para eu com meninos do interior que vieram das bandas de música. Por quê? Porque a gente não tem ideia, o Petrônio não tinha ideia de que quando ele saísse da cidade dele, ele ia chegar numa cidade, ia ver um grupo e que ele ia entrar numa escola de educação física e que ele ia trabalhar com esse grupo e que ele ia virar professor disso, né? Um músico que toca na banda de música lá do interior, ele não tem consciência de que ele pode, aprendendo música ali, naquela banda de música do interior, virar um instrumentista de orquestra, que talvez seja o desejo daquele senhor, né? O caminho, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas o trabalho de vocês, os jovens que estão aqui no grupo, né? Pode virar um trabalho, pode virar uma profissão. Você pode ser feliz pro resto da vida trabalhando, né? Se você tem consciência disso, se você aproveita essa oportunidade e investe nisso, né? Então meu desejo como maestro na época era trazer esses músicos, juntá-los, fazer uma banda e tocar na cidade deles. E fala: olha, vocês são da banda de música daqui, esse aqui veio desse lugar e hoje toca com a Orquestra Sinfônica de Belo Horizonte, de Minas Gerais, sabe? Então, a valorização desses pequenos gestos que acontecem nas comunidades. Eu acho que isso
é fundamental, assim. Bom, é só isso. Eu conheço o Tatá há muito tempo, né? Muito tempo. Eu tinha cabelo, tá, gente? Você viu, ó. Eu vim aqui. Ele também tinha cabelo. Então nós que perdemos cabelo juntos. Mas o fato de você, que é o... Minha mãe é apaixonada com o Tatá, tá, gente? Isso eu tenho que falar com ele, não tive tempo. O Tatá, com a música dele, com o trabalho que ele faz e com a expressão, ultrapassa os limites acadêmicos. Porque você mostra no palco, fazendo o seu trabalho, ele é um diferencial, porque ele vem de dentro. E tudo que vem de dentro, ele consegue, por exemplo, sobressair em tudo, entendeu? O que a gente faz, por exemplo, todos nós fazemos em relação às danças populares, é o quê? Levar o que a gente tem, que foi enraizado, às vezes a gente não sabe, faz parte da nossa essência, e aquilo vai transitar, ou vai exteriorizar com as nossas energias, com as nossas vontades, nossos conhecimentos, nossos valores e as nossas produções culturais. E você faz isso tudo muito bem dentro da música, viu? Você é um sucesso, tá? E você do Boi do Mamão, uma surpresa, tá? Estar com vocês aqui, o Sarandejo, com certeza, né? A gente tá sempre junto, a gente vê sempre, né? Em BH. Mas eu espero apresentações no todo, sabe? Nos lugares populares, em praças. Eu acho que está faltando um pouco disso. A gente levar um pouquinho das nossas tradições para os lugares abertos. É muito bom a gente ter os lugares fechados, a gente ter os teatros, as manifestações, mas onde que está o povo, é importante que a gente esteja presente. E quando a gente vai para uma rua dançar, ou vai para uma praça dançar, aquilo é um diferencial muito grande. Porque a gente consegue sentir o meio ambiente, interiorizar aquilo, e a nossa especialidade acaba alcançando outros limites, né? Então, pessoal, já são 11h20, nós tínhamos mais 2 pontos para apresentar para vocês. A gente gostaria de encerrar com uma dança, que é uma ratoeira de ferro, que é uma das danças que está gerando muita, como é que eu poderia dizer para vocês, muita surpresa, digamos assim. Que é uma dança que pouca gente conhece na ilha, todo mundo conhece a ratoeira, mas ninguém conhece a ratoeira de ferro. Mas tem um vídeo que a gente falou anteriormente, antes do Tatá, e a gente fez como é que fala, Chitão? Teaser? Isso. E 2 minutinhos, talvez até para dar aquele gostinho, né? Para vocês poderem visitar os vídeos, né? É muito simples, é no YouTube, coloca lá Reda Boi que vai aparecer, né? A Reda Boi tem um material lá, o resultado desse trabalho. A ideia nossa é passar o vídeo, são 2 minutos só, que eu acho importante só para vocês terem uma ideia, que é o resultado da pesquisa. O edital, ele não pedia para nós, né, não exigia, né, o objetivo dele não era montar um espetáculo, era montar material educativo, didático, enfim, né? E nós, com o Aldir Blanc, né, o edital do Aldir Blanc, a gente conseguiu dar continuidade a ele. O Fast Folk, a gente está dando continuidade a ele, e a gente vai dando continuidade na medida que a gente vai querendo também dar continuidade a ele. Acho que não tem como a gente dar continuidade às coisas se a gente não quer dar continuidade às coisas. Eu vou passar o vídeo, muito, muito curto, e aí depois a gente convida todos para dançar, e depois eu passo também a palavra, o microfone, na verdade, para a Terezinha. Pode ser? Você liga a caixa.
Vamos dançar então, gente, para fechar? Lembra vocês também? Se vocês quiserem, pode vir, bora lá. Alô?
Eu queria que chovesse uma chuva bem fininha pra molhar a tua cama e você dormir na minha. É um bem que padece, não há de padecer. A doeira de ferro não há de bombear. Se ela fosse de pau, haveria de quebrar. Essa roda é minha, ou serei serena do mestre da roda para outro entrar. Eu plantei no meu quintal a semente da taboa. Eu não quero amor daqui, nem do canto da lagoa. A doeira de ferro não há de confiar. Se ela fosse de pau, haveria de quebrar. A roda é minha, o seu serena. Sai do mestre da Eu estou em Blumenau, com o grupo Arreda Boi. Aqui tem os Guararás. Como é que é o outro nome dele? Como? Folk popular para todos eles. Eu dou meu oi. É um bem que parece, não há de padecer. Ratoeira de ferro, não há de bombear. Se ela fosse de pau, haveria de quebrar. Essa roda é minha, eu serei serena. Sai o mestre da roda para outro entrar. Conta beleza irradia a minha mão enrugada, guardando muita alegria de primaveras passadas. De padecer, ratoeira de ferro, não há de bombear. Se ela fosse de pau, haveria de quebrar. Essa roda é minha, eu serei serena. Sai o mestre da roda para outro entrar. É isso aí, gente. Terezinha, o microfone é seu. É, na roda. Quem quiser chegar na roda, Bem, em primeiro lugar eu quero agradecer a essa mesa maravilhosa que foi assim criada nos últimos momentos, né? Porque eu peguei os outros convidados de surpresa. E dizer que esse foi um momento muito importante. Quero agradecer de coração a todos vocês, mesa, que compuseram aqui, e dizer que a experiência de cada um nos enriquece e nos faz pensar, refletir e melhorar cada vez mais os nossos trabalhos, as nossas propostas e a nossa integração. Então, poder estar nesta roda agora, né? E falar sobre este momento importante que aconteceu é fazer uma troca, é trazer experiências vivenciadas por cada um e poder fazer com que essas experiências voltem aos seus lugares e fiquem no nosso lugar também
né? Para que nós melhoramos cada vez mais em nossas ações, em nossas atividades, em nossas escolas. Gente, um grande abraço para cada um, em especial também para nosso pessoal que compôs a mesa e até mesmo de última hora, mas que deu uma contribuição muito especial. Obrigada a todos e tenham um bom domingo. Continuamos com isso.